Viva! Olá a todos. Nesta sessão iremos discutir a importância da análise do eixo cardíaco na identificação da origem das arritmias ventriculares focais. É muito importante, do ponto de vista prático, agruparmos as arritmias ventriculares quanto à sua origem em três localizações potenciais. As arritmias com origem nas câmaras de saída ventriculares, seja esquerda, seja direita, que habitualmente ocorrem em indivíduos sem cardiopatia estrutural, são arritmias habitualmente com baixo risco de suscitar morte súbita, muito embora possam causar grande compromisso à qualidade de vida e até suscitar a longo prazo declínio da função ventricular e insuficiência cardíaca. E é muito importante distinguir estas arritmias daquelas que têm origem nas demais regiões do ventrículo direito e nas demais regiões do ventrículo esquerdo, já que as arritmias com origem noutras regiões do ventrículo direito são frequentemente suscitadas por cardiopatia estrutural, displasia arritmogénica do ventrículo direito, hipertensão pulmonar ou outro tipo de anomalia que determine fibrose ventricular direita, e por isso tem uma maior propensão para progredir para a fibrilhação ventricular e para suscitar morte súbita. É importante lembrar que a detecção destas patologias estruturais do ventrículo direito nem sempre é fácil, muitas vezes passam despercebidas no ecocardiograma e por isso temos que ter um grande nível de suspeição e frequentemente recorrer à ressonância magnética. O mesmo se passa para as arritmias ventriculares que tenham origem no ventrículo esquerdo nas demais regiões que não a câmara de saída ventricular. Estas também são favorecidas pela presença de fibrose, seja fibrose em contexto de cardiopatia isquémica, seja em contexto de miocardiopatia dilatada não isquémica, miocardiopatia hipertrófica, estas clinicamente manifestas e de fácil detecção, mas outras que muitas vezes podem passar também elas despercebidas no ecocardiograma, como seja a não compactação do ventrículo esquerdo, as alterações fibróticas pós-miocardite ou fibrose musculopapilar que só serão detectáveis por ressonância magnética. E por isso é também relevante ter a suspeição de uma localização das estacistas que não na câmara de saída ventricular para permitir prosseguir na marcha diagnóstica e chegar à detecção da etiologia subjacente, que é muitas vezes decisiva e que requerirá uma abordagem terapêutica específica. Por isso, o grande desafio na interpretação do eletrocardiograma será permitir perceber se as arritmias têm origem nas câmaras de saídas ventriculares ou se têm origem no ventrículo direito ou no ventrículo esquerdo, além dessas regiões. E se virmos que é na câmara de saída, na região das câmaras de saídas ventriculares, teremos a possibilidade de aceder a algumas etapas adicionais na análise, tirando partido do eixo elétrico frontal e nas pré-cordiais, para tentar perceber exatamente em que estrutura é que as arritmias ventriculares terão origem. Para esta primeira distinção fundamental, câmaras de saída ou nas demais regiões ventriculares, iremos proceder à análise da morfologia com base em V1, tentando agrupar em morfologia bloqueio de ramo esquerdo ou não bloqueio de ramo esquerdo, e a avaliação do eixo no plano frontal, distinguindo entre as arritmias com eixo inferior e as arritmias com eixo não inferior. Esta distinção entre arritmias com origem com morfologia bloqueio ramo esquerdo-like ou não bloqueio ramo esquerdo-like faz com base na análise em V1. Se nós tivermos uma arritmia que tenha origem nas câmaras, no ventrículo direito ou nas câmaras de saída ventriculares, a ativação do ventrículo direito far-se-á precocemente. Dito de outra forma, o ventrículo esquerdo é ativado tardiamente e, por isso, mimetiza-se uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, portanto, uma ativação muito tardia do ventrículo esquerdo. Então, teremos V1 com cargas predominantemente, com ondas predominantemente negativas. Por oposição, se tivermos uma arritmia com uma origem no ventrículo esquerdo, numa região que não a câmara de saída ventricular e regiões septais, nesse caso, o ventrículo esquerdo será precocemente ativado e o ventrículo direito que será ativado muito tardiamente, mimetizando-se por isso um padrão do tipo bloqueio de ramo direito, a ativação tardia do ventrículo direito. Nas arritmias da câmara de saída ventriculares, seja na câmara de saída do ventrículo direito, seja na câmara de saída do ventrículo esquerdo, o padrão é tipicamente um padrão bloqueio de ramo esquerdo-like.
O segundo step diz respeito à análise do eixo frontal. E esta análise do eixo frontal é muito prática e é muito simples. E baseia-se no seguinte conceito. As arritmias que têm origem nas câmaras de saída ventriculares suscitarão uma propagação cardíaca que se dirige de cima para baixo. Por isso, no eixo frontal, serão necessariamente positivas nas derivações inferiores. Por isso, para este primeiro passo de análise, bastar-nos a olhar para as derivações inferiores, D2, D3 e AVF, que aqui estão, vemos que são inferiores, então sabemos que o eixo da arritmia se dirige para baixo, o que é, portanto, compatível com uma origem nas câmaras de saída ventriculares. Nem todas as arritmias com eixo inferior têm origem nas câmaras ventriculares, mas todas as arritmias com origem nas câmaras de saída ventriculares têm eixo inferior. Então, com base nestes dois steps muito simples iniciais, nós conseguimos fazer logo a distinção mais importante para a prática clínica. As arritmias com morfologia bloqueio de ramo esquerdo e eixo inferior são compatíveis com origem nas câmaras de saída ventriculares, podem ser benignas, poderão ocorrer na ausência de cardiopatia estrutural e, nesse caso, podemos ficar descansados com o ecocardiograma enquanto instrumento para a exclusão de cardiopatia estrutural. Se, inversamente, tivermos uma arritmia com morfologia bloqueio de ramo esquerdo, mas um eixo não inferior, saberemos que ela vem do ventrículo direito, mas de uma região que não a câmara de saída ventricular. Ou seja, teremos que ser muito intensivos na pesquisa de uma cardiopatia estrutural subjacente e recorrer tipicamente à ressonância magnética quando o diagnóstico não seja de outra forma evidente. Se tivermos uma morfologia bloqueio de ramo direito, saberemos que seguramente a arritmia ou muito provavelmente não vem da câmara de saída ventricular, temos que avaliar as demais regiões ventriculares e, se não tivermos um diagnóstico óbvio, poderemos ter que recorrer à ressonância magnética, que nesse caso poderá ser muito informativa. Portanto, a morfologia em V1 e o eixo no plano frontal são o primeiro elemento na orientação do raciocínio. Estabelecido este raciocínio inicial, vamos depois proceder a uma análise mais pormenorizada do eixo, não só no plano frontal, mas também no plano precordial, para tentar ser mais precisos quanto à localização das arritmias ventriculares. Começando por falar na câmara de saída ventricular, gostaria de clarificar alguns conceitos da anatomia desta região que serão muito importantes para as etapas seguintes de discussão. O primeiro conceito que é importante ressalvar é de que as câmaras de saída ventriculares são regiões anatomicamente complexas, nessa região, a câmara de saída do ventrículo direito enrola-se em torno da câmara de saída do ventrículo esquerdo. O ventrículo direito, como sabem, na realidade não é direito, é anterior, e a sua câmara de saída ventricular abraça, contorna a câmara de saída do ventrículo esquerdo. A válvula aórtica, que se situa, como sabem, na transição da câmara de saída do ventrículo esquerdo para a raiz da aorta, constitui anatomicamente a estrutura central do coração. Portanto, a câmara de saída do ventrículo direito está enrolada em torno da câmara de saída do ventrículo esquerdo e em torno da válvula aórtica. E daí resulta que existem muitas estruturas distintas nesta região anatómica que poderão suscitar, onde se podem alojar focos arrítmicos, suscitando ectasístoles ventriculares e taquicardia ventricular idiopática. Por exemplo, a câmara de saída do ventrículo direito, que aqui está representada, está em tão estreito contacto com a câmara de saída do ventrículo esquerdo que é fácil perceber que arritmias que têm origem no folheto septal da câmara de saída do ventrículo direito ou arritmias que têm origem nas cúspides coronárias poderão ter a morfologia eletrocardiográfica muito parecida. Reparem que a distância anatómica entre essa parede septal da câmara de saída do ventrículo direito e as cúspides coronárias da câmara de saída do ventrículo esquerdo é de apenas 1-2 milímetros, estão verdadeiramente justapostas. E temos, por isso, uma maior complexidade que tem que ser atendida nesta região. Também a câmara de saída do ventrículo esquerdo compreende várias estruturas onde se podem alojar focos arrítmicos. Reparem, aqui temos a válvula aórtica, esta é a câmara de saída, o LVOT propriamente dito, que é delimitada acima pela válvula aórtica. Nesta região de transição temos a válvula mitral e na espessura do folheto da válvula mitral e na sua transição para a válvula aórtica podem também alojar-se
como vamos ver, focos arrítmicos. Mas estes focos arrítmicos também podem estar localizados acima da própria válvula aórtica e nas cúspides. Isto porquê? Porque existem expansões de miocárdio na espessura da túnica média da aorta e, em particular, nas próprias cúspides coronárias, onde por isso podem alojar focos arrítmicos. Ou seja, às vezes tratamos taquicardia ventricular e estacistas ventriculares fazendo ablação fora do coração, na aorta propriamente dita. Disse-vos que estas expansões musculares também podem existir na transição do folheto anterior da válvula mitral para a válvula aórtica propriamente dita. Esta região que aqui vem chama-se região de contiguidade mitral-aórtica. Estabelece, no fundo, a contiguidade entre o folheto anterior da válvula mitral e a raiz da aorta. E nesta região também podem haver expansões musculares ali na profundidade, onde se podem alojar focos arrítmicos. É esta a contiguidade mitral-aórtica. Muito próxima desta região localiza-se a cúpula do ventrículo esquerdo. A cúpula do ventrículo esquerdo é esta porção de músculo cardíaco. Na realidade, esta é a região mais espessa do músculo cardíaco e localiza-se debaixo, verdadeiramente, do tronco comum, dos grandes vasos, em proximidade, portanto, do sulco interventricular anterior. Reparem que nesta região anatómica, muito espessa, temos estruturas muito nobres na sua face epicárdica. E é importante perceber que podem haver focos arrítmicos nesta região e que esses focos arrítmicos frequentemente se localizam precisamente na superfície epicárdica do ventrículo esquerdo. Essa circunstância constitui um verdadeiro desafio do ponto de vista terapêutico, em particular para a ablação. Porquê? Porque, sendo a parede tão espessa a este nível, não se conseguirá produzir a destruição destes focos pela aplicação de energia no endocárdio, porque não se consegue fazer uma camadura tão espessa, e, por outro lado, havendo os grandes vasos, o tronco comum nesta localização, existe uma região onde também não é possível fazer a ablação por via epicárdica, pois de outra forma poder-se-ia provocar infarto extenso. Então, na realidade, esta cúpula do ventrículo esquerdo é uma região que é importante conhecer, pois sabemos que se o doente tiver extracistos ventriculares com uma morfologia compatível com a origem nesta região, por um lado, é um doente no qual a relação risco-benefício do procedimento ablativo é muito menos óbvia e, por outro lado, os riscos da aplicação de radiofrequência são muito maiores e parte desses doentes serão mesmo não tratáveis por técnica ablativa, nomeadamente quando os focos arrítmicos se localizem para dentro do seio coronário, da grande veia cardíaca, ou seja, na região de bifurcação do tronco comum propriamente dito. Ou seja, existe uma região verdadeiramente inacessível. Portanto, depreende-se do que vos disse até agora que a região das câmaras de saída ventriculares possui várias estruturas distintas. A câmara de saída do ventrículo direito, com o seu folheto, com a sua parede livre e com a sua parede septal, a câmara de saída do ventrículo esquerdo com as cúspides coronárias, e temos a cúspide coronária direita e a cúspide coronária esquerda, onde se podem alojar focos arrítmicos. A cúspide não coronária contacta com a aurícula esquerda, pode ser a origem de taquicardia auricular, mas não de taquicardia ventricular propriamente dita. Temos depois aqui a zona da contiguidade mitral-aórtica e a cúpula do ventrículo esquerdo, aqui localizada na região anterior, na transição, na região de origem dos grandes vasos. Como é que nós vamos perceber qual a localização, qual o foco de origem? Analisando ainda em maior detalhe a morfologia em V1, analisando o eixo nas pré-cordiais, ou seja, a transição RS nas pré-cordiais e o eixo no plano frontal. V1 olha para a região das câmaras de saída ventriculares como se estivesse neste sítio e, portanto, se o foco arrítmico estiver na parede livre da câmara de saída ventricular, afastar-se-á completamente de V1, então a morfologia será completamente QS. Se tivermos um foco arrítmico localizado na parede septal da câmara de saída ventricular, parte da onda se aproximará de V1 e a maior parte da despolarização afastar-se-á de V1. Então temos uma pequena onda R e uma grande onda S. Reparem que a cúspide coronária direita está absolutamente colada à parede septal da câmara de saída do ventrículo direito. Compreende-se por isso que, na realidade, a morfologia do QRS em V1 seja muito parecido. A maior diferença reside não tanto na amplitude da onda R, mas sobretudo na sua duração, que é um bocadinho mais arrastada, porque
esta vaga de despolarização que segue em direção ao V1 terá que passar a parede da câmara-saída do ventrículo esquerdo e a parede da câmara-saída do ventrículo direito. Se tivermos uma origem na cúspide coronária esquerda, tipicamente a onda R é um bocadinho mais ampla, mas ainda temos um predomínio da onda S em V1. Quando entramos no ventrículo esquerdo propriamente dito, passamos a ter outras morfologias. Na região da contiguidade mitro-aórtica pode haver um padrão muito peculiar em QR, que sendo observado será muito característico, embora nem todos os doentes o apresentem. Nas demais regiões do ventrículo esquerdo, além do LVOT, passaremos a ter a morfologia bloqueio de ramo direito. Dizer que, habitualmente, quando as arritmias vêm da parede livre do ventrículo direito, produzem QRS mais alargados. Dizer que as morfologias da parede septal do ventrículo direito e das cúspides coronárias são muito parecidas no que a V1 diz respeito, o que justifica pela grande proximidade destas regiões e, por isso, teremos que tirar partido das etapas seguintes de análise para as conseguirmos distinguir, o que é muito importante para as estratégias terapêuticas. E este segundo step de análise diz respeito à análise do eixo da extracístole no plano horizontal, ou seja, no plano das pré-cordiais. Se a origem da arritmia estiver na câmara ventricular direita, ou seja, na parede livre do ventrículo direito ou na parede septal do ventrículo direito, a despolarização do ventrículo direito ocorre primeiro e demora muito tempo até ocorrer a despolarização do ventrículo esquerdo. Por isso, a transição RS nas derivações pré-cordiais será muito tardia, ocorrerá tipicamente após V3. Se inversamente a arritmia tiver origem na câmara-saída do ventrículo esquerdo e ou nas cúspides coronárias, que à câmara-saída do ventrículo esquerdo pertencem, então, nesse caso, a despolarização do ventrículo esquerdo começará a acontecer mais cedo. Dito de outra forma, a transição RS nas derivações precordiais, no momento em que a onda R passa a predominar sobre a onda S, passará a acontecer mais cedo, antes de V3. Então, V3 é aqui a derivação que serve como elemento orientador. Se nós tivermos uma transição após V3, sabemos que temos origem no ventrículo direito. Se tivermos uma origem antes de V3, sabemos que temos uma origem na câmara-saída do ventrículo esquerdo. Se tivermos uma transição especificamente em V3, não conseguimos, só com base nesse elemento, estabelecer a distinção. Tanto poderá ser da câmara-saída do ventrículo direito, como da câmara-saída do ventrículo esquerdo. Nessa circunstância, iremos comparar a transição que ocorre em ritmo sinusal com a transição que ocorre na extra. Isto porquê? Porque nós sabemos que a transição que ocorre em ritmo sinusal é suscitada pela presença do feixe DIS exatamente a meio do coração. No fundo, esta comparação, transição na extra com transição em ritmo sinusal, permite uma normalização, no fundo, para aquilo que é a posição anatómica do coração daquele doente. Se a transição for mais tardia do que a transição em ritmo sinusal, nós sabemos que a origem está mais à direita do que o feixe DIS. E como o feixe DIS está exatamente a meio entre a câmara-saída do ventrículo esquerdo e a câmara-saída do ventrículo direito, sempre a origem mais à direita será uma origem necessariamente na câmara-saída do ventrículo direito. Se inversamente a transição for mais precoce do que a transição em ritmo sinusal, então nesse caso saberemos que a origem terá que ser na câmara-saída do ventrículo esquerdo e este parâmetro de distinção tem um valor preditor positivo de 100%, portanto é absolutamente fiável. Se a transição for em V3, na extra, e se a transição em ritmo sinusal também for em V3, não conseguimos usar nenhum destes truques. E então essa é a única circunstância em que teremos que verdadeiramente proceder a cálculos, e esta é uma forma que pode ser utilizada para o efeito, que é o V2 Transition Ratio, que entra em linha de conta com a amplitude da onda R e da onda RS na derivação V2 como critério adicional de distinção. Analisámos a morfologia em V1, analisámos a transição nas derivações pré-cordiais e queremos agora saber, dentro da região anatómica onde identificamos a origem presumível, qual o sítio específico onde o foco se originará. E para isso nós vamos prosseguir a análise. Portanto, ficamos com 3 grandes regiões possíveis de origem até agora. Ou teremos uma origem na câmara de saída do ventrículo direito ao nível da sua parede livre, tal padrão QS em V1 com uma transição tipicamente depois de V3,
ou no folheto septal, quando temos o tal pequena onda RS em V1, uma transição em V3, mas com um V2 Transition Ratio sugestivo de origem no ventrículo direito, ou uma origem na cabecida do ventrículo esquerdo, quando temos o mesmo padrão RS em V1, mas com uma transição mais precoce e ou um V2 Transition Ratio maior ou igual a 0,6. Nesta circunstância, temos, portanto, 3 regiões anatómicas nas quais podemos ter a origem do foco arrítmico e tentaremos localizar dentro desta região em que sítio específico é que está o foco. E para isso vamos prosseguir para o terceiro step, que é a análise no plano frontal. É importante clarificar que tanto a câmara de saída do ventrículo direito quanto a câmara de saída do ventrículo esquerdo têm regiões localizadas à direita da linha média e à esquerda da linha média. Reparem, isto que está aqui a azul é a câmara de saída do ventrículo direito, a estrutura que está ali a vermelho é a câmara de saída do ventrículo esquerdo. Encontramos tanto regiões de um lado à direita da linha média quanto regiões do outro à esquerda da linha média. Se a arritmia tiver origem aparente na parede livre do ventrículo direito e tiver um eixo a apontar para a esquerda, ela terá que ter um foco à direita da linha média. Se inversamente tivermos uma morfologia compatível com a origem na cabeceira do ventrículo direito, mas um eixo no plano frontal que aponta para a direita, então o foco arrítmico terá que estar localizado à esquerda da linha média. Exatamente o mesmo conceito se aplicará para arritmias com origem na cabeceira do ventrículo esquerdo. Se tivermos uma localização aparente na cabeceira do ventrículo esquerdo, mas um eixo que aponta para a esquerda, o foco arrítmico terá que estar localizado à direita da linha média. E a única estrutura anatómica que aí se localiza, pertencendo à cabeceira do ventrículo esquerdo, é a cúspide coronária direita. Se tivermos uma origem aparente na cabeceira do ventrículo esquerdo, mas um eixo que aponta para a direita, então o foco arrítmico estará localizado à esquerda da linha média, o que será compatível com uma origem no LVOT ou na região da cúpula do ventrículo esquerdo. A cúpula do ventrículo esquerdo é uma região onde se originam arritmias por focos frequentemente epicárdicos. Quando o foco é epicárdico, a onda de despolarização usualmente progride de uma forma mais lenta até conseguir progredir para a restante massa ventricular. Esta fase inicial de progressão mais lenta, decorrente da despolarização na espessura da própria parede, tem tradução no ECG de superfície sob a forma de um pequeno empastamento inicial, como se fosse uma onda delta do tipo daquelas que se observa no síndrome Wolff-Parkinson-White. A presença deste empastamento inicial no QRS é sempre sinal de grande preocupação para o eletrofisiologista, pois é sugestivo de grandes apuros na fase de ablação, pois associa-se à presença epicárdica dos focos. Este empastamento pode ser quantificado através deste parâmetro que se chama Maximum Deflection Index e a presença do Maximum Deflection Index, ou seja, de um tempo até à máxima deflexão sobre a duração total do QRS acima de 0,55, é sinal de preocupação, pois se associa à origem na cúpula ventricular. Com base nestes 3 steps de análise, conseguimos, depois, identificar com grande precisão a região de origem dentro da câmara ventricular. Temos 2 cenários adicionais. A origem no ventrículo direito, além da câmara ventricular, tal será suspeitado se tivermos uma morfologia do ramo esquerdo com o eixo não inferior, como se observa neste caso, em que temos aqui uma morfologia do ramo esquerdo e um eixo superior, como vêem. Neste caso, teremos sempre que suspeitar de patologia estrutural do ventrículo direito e à partida de displasia arritmogénica. Se tivermos uma morfologia bloqueio de ramo direito, teremos que considerar uma origem no ventrículo esquerdo numa região que não a câmara de saída ventricular e procederemos a uma análise mais pormenorizada do eixo para tentarmos identificar a localização do foco do exit site da TV. Como compreendem, no plano frontal, se o eixo for inferior, a origem terá que estar nas paredes da região superior do ventrículo esquerdo. Se o eixo for inferior, o foco arrítmico terá que estar nas paredes inferiores do ventrículo esquerdo. Se o eixo apontar para a esquerda, o foco arrítmico terá que estar na parede septal do ventrículo esquerdo e se apontar para a direita, terá que estar na parede lateral do ventrículo esquerdo. Portanto, combinando estas diferentes variantes, nós conseguimos, através do eixo no plano frontal, perceber qual a parede do ventrículo esquerdo onde o foco
se origina onde o exit site se localiza. E depois prosseguimos para a avaliação detalhada do eixo no plano horizontal, ou seja, no plano das pré-cordiais. E esta análise permitir-nos perceber se o foco arrítmico está localizado mais próximo do ápex, na região médio-ventricular, ou mais próximo da base, dentro daquela parede onde identificamos a origem. As derivações V3, V4 e V5 olham para o ápex do ventrículo esquerdo e, por isso, se analisarmos a morfologia nestas derivações, conseguimos perceber quão próximo está o foco arrítmico do ápex. Se o foco for verdadeiramente apical, toda a despolarização se afastará destas derivações. Então veremos nessas derivações uma morfologia QS. Se o foco arrítmico estiver localizado a meia distância no ventrículo, parte da vaga de despolarização aproximar-se-á do ápex e parte da vaga afastar-se-á dessa região. E, portanto, a morfologia será RS. Se o foco arrítmico estiver localizado nas regiões basais do ventrículo esquerdo, toda a despolarização se aproximará das derivações apicais e, por isso, teremos uma morfologia, um QRS predominantemente positivo nessas derivações. É, porém, importante lembrar que existe uma região do ventrículo esquerdo que pode suscitar morfologias muito variáveis e de grande dificuldade de interpretação, que é precisamente o septo. Porquê? Porque o septo interventricular é formado por tecidos do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, porque a despolarização que daí parte pode propagar-se em direção à direita ou em direção à esquerda, pode propagar-se para cima ou para baixo e, portanto, pode mimetizar várias outras morfologias e, portanto, temos de ter sempre alguma prudência quando tivermos patologia estrutural envolver o septo interventricular. Nesse caso, temos de ter prudência na utilização do eletrocardiograma para a localização dos focos arrítmicos. Lembrar, finalmente, que se o foco arrítmico tem origem no ventrículo esquerdo e, em particular, se tem origem nas regiões basal anterior, lateral ou basal inferior do ventrículo esquerdo, basal infralateral do ventrículo esquerdo, poderemos ainda usar o eletrocardiograma para tentar perceber se tem origem na região endocárdica ou na região epicárdica do ventrículo esquerdo. Porque este step de análise especificamente para estas regiões basais e mediana da parede anterolateral e infralateral do ventrículo esquerdo, porque esses são os sítios onde mais frequentemente observamos os focos de miocardite, as zonas de fibrose subepicárdica, que são potencialmente causadoras de TV. Se for esse o caso, se tivermos uma origem epicárdica, a despolarização afastar-se-á toda ela de D1 e, portanto, em D1 teremos uma morfologia completamente negativa em QS. Se o foco fosse endocárdico, parte da onda se aproximaria de D1 e a maior parte afastar-se-ia. Portanto, a ausência de onda R inicial em D1 numa TV com morfologia compatível com a origem na parede anterolateral ou infralateral do ventrículo esquerdo é um argumento a favor de ter uma origem epicárdica. O mesmo se passará se observarmos numa pseudodelta inicial o tal critério de empastamento que se observa frequentemente em arritmias com origem epicárdica. Permitam-me que conclua resumindo que a análise pormenorizada do eixo no plano frontal e no plano pré-cordial é valiosa para a identificação da origem provável das arritmias ventriculares. As mais frequentes são idiopáticas e benignas e têm origem na camarcida ventricular. Nessa circunstância, as arritmias têm a morfologia bloqueio de ramo esquerdo e o seu eixo é inferior. Quando observamos arritmias com morfologia bloqueio de ramo esquerdo, mas com um eixo não inferior, temos que encarar a possibilidade da existência de patologia estrutural do ventrículo direito. Estas arritmias terão necessariamente, por isso, um pior prognóstico e carecerão de uma abordagem muito cuidadosa e individualizada. Se as arritmias apresentarem morfologia de bloqueio de ramo direito e um eixo, qualquer que ele seja, assumiremos uma origem no ventrículo esquerdo. E no ventrículo esquerdo numa região que não a da camarcida ventricular. Também nesse caso deveremos investigar cuidadosamente a presença de cardiopatia estrutural subjacente. É verdade que é possível ter arritmias com origem no ventrículo, fora da camarcida ventricular, na ausência de cardiopatia estrutural. É isso que se observa em arritmias com origem no sistema His-Purkinje, seja nos fascículos do sistema His-Purkinje, seja na rede Purkinje distal, por exemplo, em torno dos músculos papilares. Mas esse diagnóstico
é, pois, um diagnóstico da exclusão, que supõe que se tenha investigado de uma forma exaustiva e consistente a possibilidade de cardiopatia estrutural para a tomada, obviamente, de decisões. Muito obrigado pela vossa atenção.